A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, juniores. Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula, tá? Hoje a gente vai estudar a lição de número 2 e eu vou mostrar aqui para vocês o nosso título da lição. O nosso título da lição diz assim, ó: Abraão, o amigo de Deus, tá? Abraão, o amigo de Deus. Hoje a gente vai aprender sobre Abraão. E nós vamos ler aqui nosso memorizando. O nosso memorizando, eu quero que vocês dê uma pausa no vídeo, encontre o versículo, quando vocês encontrarem o versículo, para a gente recitar junto, tá bom? E tá lá em João, capítulo 15, versículo 13, tá? Vamos ler agora. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por ele. Vamos repetir? Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João, capítulo 15, versículo 13, tá? Esse é o nosso memorizando. Bom, vamos iniciar então a nossa aula falando, né, a nossa história de hoje, que a gente vai aprender hoje. A nossa história, ela inicia falando de quando Deus falou com Abraão. Certa vez Deus falou, né, para Abraão sair da terra dele. Olha, Abraão, tu sai da tua terra, eu quero que tu saia daí e vá para um lugar desconhecido. Abraão, ele não sabia para onde ele ia, tá? Para uma terra que Abraão não fazia ideia de onde era. E que eu vou fazer de ti uma grande nação, você será muito abençoado. Abraão, como um servo muito obediente que ele era, e Deus sabia disso, ele obedeceu, tá? Ele obedeceu. E Deus falou para ele o seguinte: olha, tu vai ser abençoado, eu vou fazer de ti uma grande nação, tá? Só que vamos abrir aqui um parêntese pra gente. Sara, ela era estéril, tá? Ela era estéril, o que quer dizer que ela não podia ter filhos. Outra coisa, Sara e Abraão, eles já tinham uma idade mais avançada, tá? Eles já eram mais velhinhos, o que dificulta muito para eles, né? Porque já pensou, imagina só na cabeça de Abraão. Sara, além dela ser estéril, os dois já estavam mais velhinhos. Imagina só a dúvida, né? Como assim? Mas Abraão, como um servo obediente, não perguntou nada, ele obedeceu. Ele obedeceu à vontade de Deus e seguiu. E nessa peregrinação que a gente fala, porque Abraão, ele foi seguindo, né, para vários lugares. E o primeiro lugar, um dos lugares que Abraão ele foi parar foi em Canaã. Só que naquela época houve uma fome, um período de fome. Abraão foi para o Egito e do Egito ele voltou para Betel para edificar um altar ao Senhor. Olha só a devoção de Abraão, quanto ele queria, né, ter essa proximidade, essa conexão com Deus. Não é à toa que Abraão ele foi conhecido como amigo de Deus. E ninguém é amigo de quem não conhece. Nós somos amigos de quem conhecemos. Logo quer dizer que Abraão ele conhecia a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma amizade, né? Uma amizade. E como é que acontece para ser amigo de alguém? Por exemplo, no colégio, normalmente a gente conversa, a gente brinca. Eu acho que se resume muito em conversar. Um conversa, um conta pro outro o que tá acontecendo, um ajuda o outro, aí também se brinca, enfim. Acontecem várias coisas para se ter uma relação, mas no final você tem que conhecer. De alguma forma você tem que conhecer, e se conhece mais ou menos dessa forma. E com Deus não é diferente, né? Com Deus a gente tem que ter essa relação, tem que conversar. Como é que se conversa com Deus? É orando. Como é que Deus fala conosco? Ele fala conosco através da palavra dele, ele fala conosco às vezes até o nosso coração. A gente sente que ele tá lá pertinho da gente, a gente sente que ele tá junto, que ele tá próximo. E é muito importante a gente ter essa amizade. Como é que tem? Eu vou orar. Senhor, olha, meu dia no colégio foi assim. Hoje foi muito bom. Hoje não foi tão bom. Hoje eu tive dificuldade. Hoje aconteceu isso com um amigo meu. Então
Então você vai conversar com Deus assim como você fala para sua mamãe, para seu papai, para seu amigo. A gente conversa com Deus. Deus, ele é nosso amigo, ele tá ali para nos entender. E entendeu? Então a gente pode ter essa relação para conversar com ele, como Abraão tinha aquela amizade de falar com Deus, óbvio, sempre com respeito, porque Deus, ele é nosso amigo, mas ele é Deus, tá? Então sempre, não, Senhor, me ajuda naquela dificuldade. Logo você vai conversar com ele, você vai ter uma relação, você vai ter uma amizade, entendeu? Então, naquela época, Abraão, ele tinha essa relação com Deus, ele tinha uma amizade com Deus. E logo Deus o conhecia. E ele conhecia a Deus, tá? Então, certa vez, em certo dia, Abraão, ele foi para um bosque chamado de Menre. Nesse bosque, apareceu um anjo, tá? Um anjo do Senhor apareceu para Abraão. E disse para Abraão que no ano seguinte, quando o anjo voltasse, Sara teria um filho. Sara, naquele momento, ela riu. E o próprio Senhor repreendeu a ela, tá? Ele falou, por que você ri, Sara? Aí, só que Sara, eu acho que naquele momento caiu meio que a ficha dela, né? Tipo, o temor, né? Por respeito. E ela pegou, ela negou, mas Deus sabia, e ela também sabia que ela tinha rido. Talvez ela riu por, como assim, né? Como, olha a minha idade, eu já tentei, eu já quis muito ser mãe, eu nunca consegui, como é que agora, que eu já tô velha, eu vou ter filho? Imagina só as coisas que se passaram na mente de Sara. Mas Sara ficou quieta depois, e no tempo de Deus, no tempo que Deus havia dito, Sara teve um filho. E ali, de Isaac, né, que foi o filho de Abraão e Sara, descendeu o povo de Israel. A partir de Isaac, né, ia nascer, sim, a partir de Abraão, na verdade, né, e por ter tido um filho chamado Isaac, nasceu uma grande nação, como Deus havia dito, que é o povo de Israel. Um povo de Deus, um povo que foi o povo de Deus, né? Um povo que foi muito abençoado, que passou por muitas coisas e que Deus sempre esteve lá com eles, tá? Então, nessa lição, quero que vocês entendam que nós devemos sempre confiar em Deus, que Deus fala aquilo que ele fala, ele cumpre, tá? Aquilo que ele promete, e que para tudo ele tem um propósito. Ele teve um propósito na vida de Abraão, fez ele sair da terra dele, até como um exemplo de fé para nós, de obediência para nós. Como Abraão, ele serve como esse exemplo para nós, como exemplo de fé, um exemplo de obediência, um exemplo que ele foi um amigo de Deus, que ele tinha uma proximidade com Deus, ele estava lá próximo. E ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ele ia, para onde Deus ia levar ele, mesmo e tinha uma mulher ainda para ir com ele, apesar de tudo, de tudo, de tudo. Imagina as coisas que possa ter passado na cabeça de Abraão. Mas ele, não, eu vou obedecer. Deus falou, eu vou obedecer à vontade de Deus. E Abraão, ele foi muito abençoado. Ele teve um filho. E a partir daí até hoje, a gente lembra de Abraão, a gente fala Abraão até nos nossos dias, ele é esse exemplo de fé, um exemplo de coragem, enfim, um grande exemplo para todos nós. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido essa lição e fiquem sempre na cabecinha de vocês que Deus, ele tem sempre o melhor para nós e que é muito importante fazer sempre a vontade dele, tá? Se Deus falar, vamos obedecer, vamos buscar sempre a vontade de Deus para nós. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.